Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio especial aqui no Mater Podcast. Hoje é um episódio que conclui a nossa série sobre os conselhos evangélicos. Nós já falamos sobre pobreza, nós já falamos sobre obediência e agora nós vamos conversar sobre a castidade. A castidade que é um assunto tão discutido, é um assunto tão amplo e é um assunto tão belo, mas tão mal falado hoje em dia. A gente vê tantas pessoas, tantas coisas sendo faladas sobre castidade, mas muito pouco é aquilo que verdadeiramente a igreja ensina sobre castidade. Eu não pretendo aqui esgotar o assunto, eu não pretendo aqui ser a voz que fala aquilo que é definitivo sobre a castidade, mas nós vamos conversar baseados no nosso catecismo da Igreja Católica, naquele livrinho amarelo que todos devem ter em casa, e também um pouquinho nos conhecimentos que a própria teologia do corpo pode trazer para nós. Então sejam muito bem-vindos e aproveitem esse conteúdo. Já te convido para nos seguir, para nos acompanhar nas redes sociais e encaminhar para aqueles que você acha que podem aproveitar também esse nosso conteúdo, tá bem? Importante também, no início desse nosso episódio, dizer que nós fizemos uma pausa, e por isso demorou para sair esse episódio, por causa das nossas enchentes aqui no Rio Grande do Sul. E sobre isso nós fizemos um episódio especial também sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, que já foi lançado no nosso podcast, já dá para ouvir no Spotify, já dá para ouvir no YouTube, e você tem lá na descrição desses episódios, e no YouTube, no card do YouTube, você tem um QR Code que você pode ajudar a paróquia do Padre Alex, ajudar o CD São José, que está fazendo um trabalho minucioso, um trabalho gigantesco, um trabalho muito bonito, ajudando as famílias que precisam de ajuda nesse momento aqui no Rio Grande do Sul. Então, se tu é aqui do Rio Grande do Sul, ou mesmo se tu é de fora do Rio Grande do Sul e quer nos ajudar, tem muitas famílias ainda precisando. Agora já passou o alto das ajudas, passou aquele momento onde todos queriam ajudar, todos estavam disponíveis, e nessa semana que eu falo com vocês, na semana anterior, o Padre Alex não pôde entregar 1.400 cestas básicas porque não tinha material. Não tinha alimento para entregar 1.400 cestas básicas. Foram 1.400 famílias que precisavam de ajuda e que não receberam essa ajuda porque não tinha disponível. Então, a gente precisa ainda ajudar muito. Então, ajude no que você puder, no pouquinho que você puder. 20 centavos, R$1, R$5, R$10, o que você puder ajudar. Se você puder ajudar com alimentos e quiser ir direto na paróquia do Padre Alex, lá em Estância Velha, também pode. Tá? Tem um número de telefone também no card do YouTube falando sobre como fazer doações físicas diretamente no CD São José. Tá bem? Então, muito bem. Vamos iniciar o nosso programa especial sobre a castidade. Meus queridos, a gente precisa dizer inicialmente que todos somos chamados a viver a castidade. Todos, sem exceção. E isso é muito importante, porque a gente ouve por aí falar de castidade. Quando a gente ouve falar de castidade, às vezes a gente ouve falar somente para namorados e noivos e para sacerdotes. Aqueles que são casados parece que não precisam mais viver a castidade. Eu falo isso de alguém que é casado e que ouve nos círculos de pessoas casadas, às vezes, coisas que são surreais. Às vezes um desentendimento, uma ignorância. E quando eu falo ignorância, eu não estou falando de alguém burro, alguém que não está nem aí. Não. É uma pessoa que não sabe, que não conhece, é ignorante, porque não foi apresentada a beleza da castidade, e às vezes vive dores profundas no seu matrimônio, porque não sabe que é apenas viver a castidade. E eu falo apenas, parece muito fácil, mas se buscasse viver a castidade, viveria de uma forma muito mais feliz e plena o seu matrimônio. Assim também com seminaristas, com sacerdotes, com celibatários, todas essas pessoas que são convidadas a viver a radicalidade da castidade são as que mais a gente ouve falar, mas que às vezes não aprendem sobre castidade. O que eu quero te trazer aqui é um outro olhar, uma outra visão para a castidade, uma visão da beleza da castidade. Antes de falar de proibições e daquilo que pode e que não pode, a gente não vai conversar sobre isso somente, a gente vai falar sobre a beleza da castidade. E aí, a gente tem que recorrer o nosso Catecismo da Igreja Católica. No número 2345, o Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer o seguinte: a castidade é uma virtude moral. É também um dom de Deus, uma graça, um fruto da obra espiritual. O Espírito Santo concede o dom de imitar a pureza de Cristo àquele que foi regenerado pela água do batismo. Queridos, aquele que foi regenerado pela água do batismo, ou seja, todos nós batizados. O Espírito Santo derrama sobre todos nós batizados a graça da castidade e basta que nós peçamos. Isso é importante que a gente entenda. Antes de qualquer coisa, a castidade, às vezes, é tratada como uma luta pessoal, uma luta individual, onde você precisa lutar contra os seus impulsos, você precisa vencer os seus impulsos, você precisa vencer os seus desejos.
E aqui já tem um erro nessa frase. Vencer os seus impulsos, vencer os seus desejos. Queridos, nós fomos criados como seres de desejo. Deus, quando nos cria lá no princípio, ele infunde na nossa alma o eros, o amor humano. E isso se prova quando a gente lê o Gênesis e ouve que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. O que ele quer dizer com isso? Lá no princípio, Adão e Eva estavam nus. Imagina hoje as pessoas saindo nuas na rua. É um escândalo. É algo vergonhoso. É algo que não se pode fazer hoje em dia. Por quê? Porque não existe a pureza no olhar. E é isso que o Espírito Santo concede, o dom de imitar a pureza de Cristo. Essa pureza que lá no princípio existia. Vocês acham, pensem comigo, acham que Deus teria criado homem e mulher, pedido que multiplicassem, que dessem frutos, e não teria infundido desejo no coração dos dois? É claro que não. O desejo foi infundido no coração de Adão e Eva desde o princípio. Desde os primórdios, o desejo está infuso no coração humano. É esse eros, esse amor humano. E eros aqui é importante a gente fazer um parênteses, porque a gente ouve falar muito de filmes e materiais que são eróticos, e aí a gente ouve falar que, meu Deus, essas coisas são feias. Cuidado! Nós temos que separar as duas coisas. Eros, algo que é erótico, é de amor humano, é de desejo humano, criado e infundido por Deus no nosso coração. Esses materiais, esses vídeos, essas coisas que nós vemos, é o eros distorcido. E o eros distorcido se chama porneia. Não mais eros, e sim porneia. É isso que nós vemos por aí. E que às vezes é chamado de eros, mas na verdade é a porneia. É algo distorcido. E aqui está a chave. O pecado, lá no princípio, distorceu o olhar de pureza que Adão tinha por Eva e que Eva tinha por Adão. E qual foi a primeira atitude dos dois? Quando nós vemos a narração do Gênesis, nós vemos que Adão diz para Deus, Deus olha para Adão e diz, onde é que tu tá? E Adão diz, eu ouvi os teus passos no jardim, vi que estava nu e me cobri. A primeira coisa que Adão tenta esconder, que Adão e Eva tentam esconder, é a intimidade do seu corpo. É aquilo que é mais precioso no seu corpo. Por quê? Porque agora o olhar está distorcido. Queridos, a castidade é um dom, é uma graça do Espírito Santo para que a gente volte a ter um olhar direcionado para o desejo divino que foi infuso no nosso coração. Nós temos um desejo no nosso coração, um desejo de infinito. E a união entre homem e mulher, e a união entre o masculino e o feminino, é o que verdadeiramente espelha essa unidade da Trindade Santa. É por isso que Deus infundiu em nosso coração esse desejo, o eros. O desejo da união, da unidade, de ser uma só carne, é um desejo infuso no coração humano, da união do masculino e do feminino, que é um espelho, é imagem e semelhança do Criador. Na união entre o masculino e o feminino, na integração, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas na integração do masculino e do feminino, é onde nós vemos mais perfeitamente, ou menos imperfeitamente, a gente poderia dizer, a gente vê a imagem do Deus Criador. É ali que nós somos mais imagem e semelhança, é na comunhão de pessoas. E por isso que a castidade também faz parte do matrimônio. Porque se no nosso matrimônio nós vivemos a relação conjugal de uma forma distorcida, nós também não estamos vivendo a imagem e semelhança da Trindade. Nós também não estamos vivendo o amor que Deus infundiu no nosso coração para que seja um amor humano que espelhe o amor divino. E a gente falou sobre amor humano e amor divino já num episódio. Então, queridos, a castidade é um dom, é uma graça. É dado por Deus para nós, para que nós tenhamos a pureza do Cristo. Essa é a chave. Pureza do Cristo. É isso que nós buscamos com a castidade. A castidade é dom, é graça, é fruto de obra espiritual. E aqui tem outro ponto-chave que eu comentei ali no começo e vou reforçar. Não é só uma luta nossa por fechar os nossos olhos, por fugir das ocasiões de pecado que ferem a castidade. Não. A castidade é dom, é graça, é fruto de obra espiritual. E obra espiritual se faz com fé e com oração. Nós precisamos pedir a castidade. Nós precisamos ter fé de que Deus vai nos curar do nosso olhar distorcido. Seja o quão distorcido for. Querido, eu quero te convidar
meu querido e minha querida que está me acompanhando, a rezar mais pela tua castidade. Se tu tá lutando, seja com a porneia, seja com dificuldades no teu noivado, no teu namoro, no teu matrimônio, seja na tua preparação para o sacerdócio, seja dentro do teu sacerdócio, do teu celibato consagrado a Deus, meu querido, reze. Se coloque de joelhos diante da Eucaristia. É aí que tu vai encontrar força. É aí que a verdade vai se impor e que tu vai conseguir viver a castidade. Porque é ali que está o sentido da tua castidade. A nossa castidade não é simplesmente, é fundamentalmente para que a gente respeite os outros, mas não é só isso. É para que a gente ame mais a Deus, para que a gente ame a Deus naquilo que é mais humano. E a nossa castidade consagrada a Deus e como dom e graça de Deus deve vir de Deus. A gente deve pedir para Deus para que a gente seja casto, para que a gente tenha a pureza do Cristo no nosso olhar, no nosso agir. Então, essa virtude se conquista buscando imitar a pureza do Cristo. É isso que o nosso catecismo está dizendo e é aí que a gente precisa chegar. E aí a gente vê um outro erro clássico, que é quando a gente fala de sexualidade e castidade. Oh meu Deus, estamos falando de sexualidade na igreja. Sim, nós precisamos falar sobre isso. Porque, meus queridos, é muito importante que a gente saiba que sexualidade é diferente de genitalidade. Genitalidade fala justamente sobre os atos genitais, a vivência da união conjugal. Agora, a sexualidade diz respeito a tudo no ser humano. A sexualidade não é uma coisa vivida somente na união conjugal. Não, a sexualidade é o todo do ser humano. Fala sobre como nós nos relacionamos com os outros, sobre como nós buscamos a unidade. Isso é muito mais profundo do que simplesmente algo vivido dentro de um matrimônio. É para todos ouvir e saber sobre sexualidade. O Catecismo vai falar no 2332 o seguinte: a sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana, em sua unidade de corpo e alma. Fala particularmente a afetividade, a capacidade de amar e procriar, e de uma maneira mais geral, a aptidão de criar vínculos de comunhão com os outros. Ou seja, a sexualidade é sobre a comunhão, é sobre essa união. E nós precisamos viver ela em plenitude. O Catecismo ainda vai nos dizer que cada pessoa é responsável por viver a sexualidade que está já enraizada no seu ser. Meus queridos, o teu corpo expressa quem tu é. O teu corpo não é obsoleto. O teu corpo expressa a pessoa que você é. O seu corpo faz parte de quem você é. Você é um corpo e uma alma. Você não tem um corpo. Então tudo aquilo que nós fazemos no nosso corpo não está afastado da nossa alma. E sejamos realistas, tudo aquilo que o nosso olhar captura, tudo aquilo que as nossas atitudes realizam, impactam na nossa vida espiritual. Quem nunca parou de rezar, nunca parou de ter uma vida mais plena em Deus porque cometeu um pecado grave? E às vezes é um pecado grave de bater em alguém, chegando nesse nível de absurdo. É um pecado grave contra a castidade, que envolve algum ato pecaminoso. Esses atos impactam diretamente na nossa vida espiritual, porque o nosso corpo não está separado da nossa alma. Nós somos uma unidade. E essa unidade de corpo e alma tem que viver uma plenitude. E para viver essa plenitude, nós precisamos direcionar o nosso desejo para Deus. Então, sexualidade não é algo que a gente vai viver como secundário. Não. É primário. Fala exatamente sobre quem nós somos e sobre a nossa união com Deus. Então nós precisamos buscar viver a nossa sexualidade de forma plena. E isso se vive pela pureza, no olhar e no agir. E é aí que entra a castidade. A castidade é justamente essa virtude moral que vai nos fazer ter esta integração. A castidade, o Catecismo vai nos dizer no 2337, a castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa, e com isso, a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual. Olha que beleza, a castidade significa integralidade, significa integração, é isso que significa castidade. Castidade é integração. Sermos castos, e aqui é muito importante, não significa abrir mão da nossa sexualidade. Isso é muito importante. E é por isso que eu estou dizendo que sexualidade se relaciona com tudo que nós somos. E é diferente de genitalidade, que aí é uma parte da nossa sexualidade. Nessa parte particular,
que a sexualidade diz respeito, sobre a capacidade de amar e de procriar. Aqui entra a genitalidade. Mas a sexualidade fala sobre a nossa relação com os outros. A sexualidade é quando nós nos expressamos, quando nós falamos, quando nós nos relacionamos, nós estamos expressando quem nós somos. Eu, Rodrigo, quando eu converso com alguém, quando eu estou falando com vocês aqui, gravando esse vídeo, eu estou gravando esse vídeo e conversando com vocês como homem. Eu estou conversando com vocês a partir daquilo que eu sou naturalmente, daquilo que eu fui criado para ser. Eu não estou falando com vocês de outra forma. E isso se expressa na minha forma de falar, na minha forma de agir, no meu corpo e como eu estou constituído. Isso tudo faz parte da minha sexualidade. E Jesus nos chama a uma radicalidade de vida que parte do coração, que parte do olhar. Meus queridos, quando Jesus é interpelado lá em São Mateus, pelos fariseus, querendo saber, olha, Moisés nos deu o direito de dispensar as nossas mulheres. E tu? O que tu diz? Jesus vai olhar para eles e vai dizer, Moisés permitiu que vocês se separassem de suas mulheres por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio não era assim. Ou seja, a união entre homem e mulher não foi criada para que fosse separado quando não dá certo. Homem e mulher não foram criados para serem separados quando não dá certo, mas sim para viver uma pureza de coração que mantém essa união eternamente. E é a dureza do nosso coração. É a dureza do nosso coração ferido pelo pecado que nos afasta da pureza do Cristo. Que nos faz querer viver a sexualidade, essa vivência, esse desejo humano separado da realidade da nossa alma, da nossa vivência espiritual. E isso é uma ruptura profunda. Separação de corpo e alma é morte. E é por isso que nós falamos que o pecado nos mata. Porque ele separa a nossa alma do nosso corpo. A realidade não é mais aquilo que a nossa alma está vivendo, nós estamos separados da igreja, nós estamos mortos para a igreja. E nós precisamos integrar. A castidade é essa integração. Queridos, a castidade é bela. Ela não é um fardo, um peso, algo que a gente vai ter que ficar, meu Deus, agora eu preciso lutar minha vida inteira para não pensar, para não olhar, para não fazer, para não viver. Não, não, não. A castidade não quer nos dizer pare de ver tudo, pare de pensar em tudo, pare de desejar. Pelo contrário, a castidade quer nos ensinar que nós precisamos desejar o que o nosso coração deseja. Peraí, como assim? Nós desejamos, no íntimo do nosso coração, preencher um vazio que está lá colocado por Deus. É um vazio que só Deus pode preencher. Esse vazio que só Deus é capaz de preencher no nosso coração é para onde nós temos que direcionar os nossos desejos humanos. Tudo que nós desejamos, aquela vontade de comer uma pizza gigantesca, se empanturrar e cair no pecado da gula, tem que ser moderada pela temperança e dizer, eu vou comer essa pizza porque eu tenho muito desejo de comer ela. Eu tô salivando por essa pizza. E agora já me deu vontade de comer pizza também. Mas eu tô querendo muito comer essa pizza. Mas eu não vou me empanturrar e cair no pecado da gula. Eu vou comer até a saciedade e quando eu me saciar, eu vou agradecer a Deus por poder comer algo tão maravilhoso. É assim com a castidade. A castidade e o pecado da gula estão intimamente ligados, diga-se de passagem. A gula também é uma desordem da nossa temperança. É uma desordem, uma não vivência da virtude da temperança. Fica a dica, se tu senta na mesa e come tudo que tem em cima da mesa, sem pensar, se empanturra, não consegue se controlar na mesa, a tua castidade provavelmente também está ferida. Porque os dois pecados, o pecado contra a castidade e o pecado da gula, eles estão intimamente ligados com a virtude da temperança. E se nós conseguimos ser temperantes à mesa, na hora de comer, quando nós precisamos saciar um desejo físico do nosso corpo, e também conseguirmos integrar e viver e realizar um desejo espiritual nosso, que é de saborear aquela comida, nós provavelmente também saberemos temperar o nosso corpo nos nossos desejos e impulsos na castidade. Então, muito cuidado. Observe a sua vida. Se a sua vida está destemperada no âmbito da gula, provavelmente ela está destemperada no âmbito da castidade. Preste atenção e tome cuidado com isso. Então a castidade é essa integração. É integração de corpo e alma. É nós sermos quem nós fomos criados para ser e que a gente viva aquilo que nós fomos criados para viver. Se tu foi criado para ser um celibatário, Deus vai te sustentar.
Coloque-se de joelho diante da Eucaristia. E lá na Eucaristia, tome a força para dizer não àquilo que você precisa dizer não. Mas principalmente para dizer sim ao teu amado, ao amado da tua alma. Se tu foi chamado ao matrimônio, e aí que parece mais distante a questão de que nós não precisamos viver a castidade dentro do matrimônio, mas meu querido, minha querida, dentro do matrimônio, nós somos chamados a viver a castidade no nosso olhar. Para fora do nosso matrimônio, o nosso desejo, o nosso olhar não pode se direcionar para fora do matrimônio. Ele tem que ficar dentro do nosso matrimônio. E também com o nosso esposo e com a nossa esposa, nós precisamos fugir daquilo que João Paulo II vai chamar de utilitarismo. É uma dor muito profunda nos matrimônios quando nós vemos marido ou esposa usando um ao outro simplesmente, por exemplo, para ter filhos. Tu não serve para ser meu marido, tu não serve para ser minha esposa porque tu não me dá filhos. Isso é uma dor tão profunda no matrimônio que muitas vezes acaba com matrimônios. Isso é uma falta de castidade. Porque você não está olhando com pureza para tua esposa, não está olhando para a dor da tua esposa ou do teu esposo. Tu não está sabendo equilibrar isso. Não está sabendo integrar e não está sabendo ser comunhão, não está sabendo ser uma só carne, porque você está querendo o outro simplesmente para realizar o seu desejo de ser pai ou de ser mãe. Isso é profundamente doloroso. Querer ter filhos é maravilhoso, mas todos os filhos que Deus mandar. Fora isso, é uma falha na castidade. Você simplesmente querer se unir na união conjugal com seu esposo ou com a sua esposa simplesmente porque você está querendo, porque você tem desejos e você precisa ser saciado, você precisa ser saciada e seu esposo ou sua esposa não está bem naquele dia, está doente, está triste, está abalada por alguma coisa, mas ainda assim precisa responder. Isso é uma falta de castidade. Você não sabe temperar os seus desejos, você não sabe se controlar. E aí nós entramos nessa luta pela castidade. Meus queridos, a luta pela castidade é uma luta de muita oração. Eu bati nessa tecla e vou bater nessa tecla de novo. Muita oração. É dom, é graça de Deus. Então, nós não devemos simplesmente viver os nossos desejos como eles vêm à tona. Eu vinha falando isso agora há pouco sobre o matrimônio. Veio à tona, eu preciso viver meu desejo porque Deus criou esse desejo, então o desejo é bom. O desejo é bom. A forma com que ele está acontecendo na nossa vida, ferida pelo pecado, nem sempre é bom. E por isso nós precisamos da temperança. Nós precisamos dessa virtude que equilibra os nossos desejos, para que a gente consiga aproveitar esses desejos, e como um professor meu diz, isso é um combustível de foguete. Esse foguete está apontado para a Terra. Imagine um foguete lá em Cabo Canaveral, pronto para ir para o espaço, mas ele está virado para frente. A hora que acender os motores do foguete, ele vai se despedaçar, porque ele está apontado para o lado errado. O nosso desejo foi criado para que a gente tenha esse combustível que nos impulsiona para as estrelas, nos impulsiona para o céu. Um desejo bem vivido, essa pizza gigantesca que você está louco para comer, está salivando para comer. Quando você pode comer ela, é uma alegria tão grande e que pode se tornar um problema ali na frente, se você não equilibrar e não temperar esse momento sublime de poder aproveitar uma pizza. Parece tão besta, né? Mas aqui a gente vê quem vive a temperança e quem não vive a temperança. E na castidade é a mesma coisa. Quando você pode viver o seu desejo e tudo está ordenado para Deus, pensando na vontade de Deus, a vivência do desejo é maravilhosa. A gente encontra a beleza, a bondade e a verdade de Deus. Mas quando o nosso desejo é distorcido pelo pecado, é simplesmente um desejo egoísta, isso se perde ali na frente. Então a gente precisa ter muito cuidado e muita atenção para conseguir viver esse desejo. Então não é simplesmente permitir que os nossos desejos venham à tona e que a gente faça tudo aquilo que a gente desejar na hora que a gente desejar, agora eu vou viver tudo. Não. É a gente viver os nossos desejos de acordo com a vontade de Deus. E isso passa por uma purificação do nosso olhar, do nosso sentir, do nosso agir, que está sim afetado e ferido pela concupiscência. Nós somos seres feridos por esse pecado de Adão. Nós estamos com os nossos desejos distorcidos e virados para esse mundo à nossa volta, para as coisas que são finitas. Nós temos um vazio, um desejo de infinito. E esse desejo de infinito só é saciado pelo infinito. E o infinito é o Deus que te criou, muito bom lá no princípio. Então, se tu direcionar o teu desejo naquele momento de dor, naquele momento de luta, naquele momento onde a tua castidade está gritando e dizendo, tu vai ferir a castidade,
foge. Foge. Os santos nos recomendam e são muito sábios em dizer: a luta contra o pecado da carne a gente não enfrenta, a gente foge. Quando a gente sente que a gente vai cair no pecado da carne, foge. Desvia o olhar, sai da ocasião de pecado, vai tomar um banho frio nesse tempo frio que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul. Tomar um banho frio vai ajudar bastante. Então, fuja. Isso não é covardia. Isso é atitude de coragem. E quando a cabeça estiver fria, quando tiver passado a tentação da castidade, porque a nossa carne é fraca. Se a gente não fugir, a gente vai cair. Então, com a castidade, a gente não brinca, a gente não conversa. Se a gente vive a virtude da castidade, a gente passa a ter força para lutar contra o pecado da carne. Mas a nossa carne é fraca. E nós precisamos integrar, nós precisamos da castidade para integrar com a força da nossa vontade e do nosso espírito. Então foge, corre. E com teu diretor espiritual, depois de uma boa confissão, mas eu não cometi pecado grave, confessa igual. Pede a graça do sacramento da reconciliação. Vai até a Eucaristia, recebe a Eucaristia, faz um momento de adoração, vai para o teu diretor espiritual e abre essa tua tentação, abre essa tua dor. Porque ele, sendo a voz de Cristo, sendo a voz de Deus naquele momento, vai poder te orientar e te ajudar para que tu continue temperando e vencendo os teus impulsos distorcidos. Muito importante ficar claro. O pecado contra a castidade é o nosso desejo distorcido. A castidade é o retorcer, ou seja, o colocar de volta no lugar. É colocar e integrar o ser humano, o nosso corpo, começar a responder ao desejo da nossa alma e direcionar isso para o lugar que ele tem que ser direcionado. É para isso que existe a castidade. Uma integração do ser humano, para que nós sejamos íntegros, que sejamos perfeitos como nosso Pai Celeste é perfeito. Nós queremos imitar a pureza de Cristo. Precisamos purificar o nosso olhar, precisamos purificar o nosso agir, o nosso sentir, e nós somos capazes. Mas não é uma luta só nossa. É uma luta de muita oração. Se tu luta pelo pecado da castidade, se tu luta pelo pecado da gula, que é um bom sinal para uma falha na castidade, preste atenção nisso. Se tu tá lutando com isso, eu te convido a buscar um diretor espiritual, uma boa confissão, a vivência dos sacramentos, a recepção da Eucaristia, a adoração eucarística, porque isso tudo vai te sustentar nessa jornada de luta dura, mas vai ser uma alegria tremenda quando tu passar a integrar e ver cada vez mais a tua vida integrada, pura, voltada para Deus. É para isso que existe o desejo em nós, para que nós cheguemos nas estrelas, para que a gente vá para o infinito. Esse vazio é um vazio de infinito. Esse vazio que tu sente, que eu sinto, que todos nós sentimos, que parece que nada nesse mundo vai preencher, realmente nada nesse mundo é capaz de preencher, a não ser o infinito que está na Eucaristia. Busca Jesus na Eucaristia. Lá está o infinito, que quer se tornar uma só carne contigo. Quando nós recebemos o pão eucarístico, nós nos tornamos uma só carne com o nosso Senhor. E é para isso que nós fomos criados, para sermos um só com a Trindade Santa. Então, que nós vivamos a castidade nesse ímpeto de sermos íntegros, de sermos integral, um ser humano integral. E é para isso que nós existimos, e é para isso que a castidade existe. Seu desejo é santo, é dado por Deus e é para encontrar com Ele. Não te entrega esses anseios finitos no mundo, te entrega ao infinito. Se tu é celibatário, se tu é sacerdote, se tu é consagrado, se tu vive no matrimônio. Consagra a tua castidade e a tua vida na tua oração diária para Deus. É lá que tu vai encontrar com Deus e é lá que a tua castidade vai fazer sentido. E assim nós encerramos a nossa tríade de episódios sobre os conselhos evangélicos, pobreza, obediência e castidade. Aqui a gente falou hoje sobre a castidade, encerrando essa nossa trindade de conselhos evangélicos. Te convido de novo a nos seguir, nos acompanhar no Mater Podcast, @MaterPodcast no Instagram, no Spotify, no YouTube. Faço de novo o convite para te ouvir o nosso episódio sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. É um episódio muito bonito, onde o Padre Alex nos faz um apelo, pedindo essa ajuda que ele ainda precisa muito para atender essas famílias que ainda estão precisando. Te convido a fazer a doação que tu puder e ficar atento, porque nós temos novidades, nós temos episódios novos saindo aí que vão te ajudar muito na caminhada espiritual, a integrar essas coisas que nós estamos falando. Os episódios estão muito bons, os que vêm aí pela frente, então fiquem atentos. Nós temos um material que também está sendo preparado, que vai ser disponibilizado para que vocês possam adquirir e possam nos ajudar também nessa missão.
Já dei muito spoiler, então a gente encerra por aqui e nos acompanhe no Mater Podcast.